Fala, meus amores, tudo bem com vocês? Olha, hoje foi tenso, cara. PSG e Bayern de Munique na Liga dos Campeões. Eu vou trazer tudo pra vocês, a minha análise do jogo, as declarações dos jogadores depois da partida e também alguns dados bem legais. Mas antes, por favor, deixa o seu like, comenta, se inscreva no canal, compartilha, ative o sino pra ajudar, beleza? Bom, galera, PSG perdeu para o Bayern de Munique, né? O Bayern venceu por 1-0. O jogo aconteceu aqui no Parque dos Príncipes e o gol foi do Kingsley Coman, aos 7 minutos do segundo tempo. O Kingsley Coman, para quem não sabe, ele é formado nas categorias de base do Paris Saint-Germain, por isso que ele não comemorou. Ele já tinha feito gol na final da Champions, aquela Champions que aconteceu em Portugal, né, em 2019 e 2020, na final da Liga dos Campeões, e também não tinha comemorado por conta disso, em respeito. Agora, vamos lá. O Paris Saint-Germain está numa fase horrorosa, e por isso que eu vou trazer esses dados para vocês. É a primeira vez desde 2011 que o Paris Saint-Germain tem 3 derrotas consecutivas, ou seja, isso é muito expressivo para mostrar esse momento do clube. Além disso, se a gente comparar o ano passado, o ano de 2022, com 2023, olha isso. O clube, né, o PSG já perdeu 5 jogos só em 2023 dos 11 disputados, tá? 5 vitórias, 5 derrotas e um empate. Sendo que em 2022 o Paris disputou 46 jogos e só perdeu 4 vezes. Então, assim, quando a gente olha isso, chama atenção. Eu já vinha trazendo aqui para vocês nos vídeos passados como estava o PSG, quão difícil ia ser essa partida da Liga dos Campeões, e não foi difícil. E não foi fácil. Eu acho até que o placar ficou bom para o PSG, tá? Porque o Bayern chegou muitas vezes e o Paris Saint-Germain conseguiu segurar. Enfim. Vamos lá. Algumas estatísticas, posse de bola, né, do jogo todo, 56% para o Bayern, 44% para o Paris Saint-Germain. 17 finalizações para o Bayern de Munique, 9 para o PSG. Ataques, 57 para o Bayern, 31 para o PSG, escanteios, 5 para o Bayern e 4 para o Paris Saint-Germain. Eu acho que assim, o Galtier, para falar primeiro do primeiro tempo, o Galtier cometeu o mesmo erro que ele havia cometido contra o Marselha. Tá? Não tinha atacante, não tinha esse primeiro combate na saída do Bayern. O Paris Saint-Germain começou jogando mal escalado, com o próprio 4-4-2, que o Galtier disse que não ia repetir. Enfim, a hipocrisia, né? Então, assim, pra mim o primeiro tempo foi ridículo. O Bayern parecia que tava jogando em casa, amassando o PSG, só dava Bayern. O Paris Saint-Germain tava lá atrás, esperando, com medo. Tanto é que no primeiro tempo, teve um momento que a posse de bola chegou a dar 60 para o Bayern, 40 para o PSG, para vocês entenderem quão dominante estava o clube alemão. Cara, o Neymar e o Messi, que deveriam ser os atacantes, eles voltavam todo o tempo, tá? Pra tentar criar alguma coisa, já que o meio de campo não conseguia nem manter a bola no pé. E eu tive a impressão também que para cada jogador parisiense tinha uns 3 alemães. E assim, você não ter um atacante lá na frente, incomodando os zagueiros, adversários, já era um erro que havia sido cometido contra o Marseille, que o Paris Saint-Germain fez a mesma coisa. Aí eu fico pensando, será que é tanta falta assim, de confiança no Ekitike, que o Gautier preferiu cometer o mesmo erro? E aí eu fiquei pensando também que no intervalo o Luiz Campos deve ter descido lá correndo no vestiário para falar que faltava alguém lá na frente. Porque o Mbappé entra logo aos 11 minutos do segundo tempo, né? Mas tudo bem que o Mbappé era um bônus, porque ele tava voltando de lesão, e antes da partida, logo antes, o Gautier deu uma entrevista pra TV francesa falando, olha, a equipe médica, tudo trabalhou bastante, mas o Mbappé não tem 70 minutos, 80 minutos pra jogar. Mas a situação era tão tensa que ele entrou logo aos 11 minutos do segundo tempo. Tá, teve uma jogada, gente, que a situação... Vocês vão entender porque era tão absurdo. No Mendes, ele vai lá pra linha de fundo e ele fica esperando alguém chegar porque o ataque tava vazio. E sabe, no segundo tempo, o Hakimi, ele sente a coxa, ele é substituído. E aí, sim, o Gautier volta com o esquema com os 3 zagueiros e as coisas começam a melhorar. E o Gautier, depois do jogo, ele até fala...
Ah, não, eu coloquei depois, mudei o esquema que os jogadores têm mais recursos. Se ele sabe disso, se ele sabe que funciona, por que que inventa? Juro, não dá pra entender. Bom, eu tava lendo uns comentários engraçados no Twitter dos fãs parisienses, né? Eles falaram assim, o PSG parecia que tava jogando, que era um jogo do Lille contra o Bayern de Munique, né? Porque o Paris Saint-Germain já foi mais perigoso, assim, e normalmente na Ligue 1, no Campeonato Francês, o que acontece? Quando o Paris Saint-Germain tá na sua melhor fase, os times adversários fazem lá um paredão, ficam lá na retranca, esperando uma chance de contra-ataque. E foi a postura do PSG, por isso que parecia que o PSG não tava jogando em casa. Foi, enfim, estranho. Mas eu vou pontuar aqui um destaque: Sérgio Ramos, monstruoso. O cara já tem uma certa idade, mas assim, jogo grande ele aparece e ele foi muito bem. Só dava o nome dele. O nome dele, Sérgio Ramos, Sérgio Ramos, Sérgio Ramos, pá, 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 pá. Parecia que só tinha ele dentro de campo, mas vale também, duas vezes, destacar a performance do Danilo, que foi muito bem. Bom, aí tá. No segundo tempo, o Nuno Mendes foi muito bem, que o PSG tinha mais liberdade para atacar. Aí, quando o Mbappé entrou, as coisas foram bem melhores, ficaram equilibradas. Foi aí que o Paris Saint-Germain apareceu pro jogo. E é um pouco assustador, porque assim, beleza, o Mbappé é um baita jogador, mas você depender desse jogador para conseguir criar alguma coisa assusta. O PSG é um time milionário, formado, né, para ganhar a Liga dos Campeões, e você precisar de um cara que está voltando de lesão para poder reagir, olha lá, viu? Cara, teve a jogada lá do gol, que foi um pouquinho antes do Mbappé entrar. Que aconteceu? Foi a primeira vez que o Sérgio Ramos estava fora, ali estava marcando o Choupo-Moting, aí o Coman ficou de boa, e o Kimpembe não conseguiu ali e tal, nem o Marquinhos, e o Coman fez o gol. E aí podemos falar também da falha do Donnarumma. Eu concordo com as pessoas falando, não dá pra falhar, não dá pra falhar, não dá pra falhar. Não dá, eu acho que o Navas não falharia, tá? Só que tem dois pontos aí. Pra quem tá acompanhando o Paris Saint-Germain nesses últimos jogos, sabe que o Donnarumma tem sido uma peça-chave. Se não fosse o Donnarumma, o Paris Saint-Germain teria tomado placares elásticos. Então, ele tem feito defesaças. Hoje ele também fez defesaças. Só que ele errou. E aí que assusta, porque na temporada passada, nessa mesma fase da competição, que foi contra o Real Madrid, que na época o Pochettino preferiu colocar o Donnarumma e não usar o Keylor Navas, e aí o Donnarumma comete uma falha grotesca e que ajuda, né, assim, atrapalha o Paris Saint-Germain, que é crucial. Boy, teve aquele gol anulado do Mbappé, impedimento do Nuno Mendes, não tô enganada. E em 3 semanas tem o jogo de volta. Dia 8 de março, o jogo é na Alemanha, o papo é diferente. O Mané vai voltar, tá? Bom, Pavard foi expulso, então tá fora. E, enfim, o PSG tem 3 semanas para tentar arrumar a casa. E aí, eu peguei aqui algumas coisas da imprensa francesa para vocês, mas também quero pontuar que o Galtier tá assim, ó, com a corda no pescoço. Porque é um treinador que não ganha, é um time que tá se expressando muito mal, que não consegue encontrar uma solução para mudar, não tem uma reanimação. E a gente sabe como que é a história no Paris Saint-Germain, né? Normalmente a cabeça de um, né, perde a cabeça de um, tal. Ainda mais com um treinador bom livre no mercado, e o nome dele é Zinedine Zidane. A gente sabe que Paris Saint-Germain tinha esse sonho de contratar o Zidane, na época o Zidane não quis, porque ele tinha o sonho de treinar a seleção francesa, e hoje talvez ele volte pro Real Madrid, tá uma zona, mas o Paris Saint-Germain com certeza já tá especulando isso. Quando acabou o jogo, o Mbappé deu entrevista pro Canal Plus, ele falou assim, foi complicado, foi imprevisível, não era para eu jogar, mas eu queria muito jogar, ajudar os meus colegas, dar energia. A gente tentou de tudo, a gente trabalhou dia e noite e eu consegui jogar um pouquinho da partida. Não era o que eu queria, mas eu quero sempre jogar, só que às vezes a gente precisa se contentar com o que a gente pode fazer, e hoje foi tudo que eu poderia fazer. E tudo que ele poderia fazer,
já foi muita coisa, né? No pouquinho de tempo que ele ficou. E aí ele fala assim, bom, o que a gente tem que pegar? A gente tem que guardar o final do jogo. Por quê? O Mbappé falando, a gente consegue deixar os alemães em dificuldade, do que eu consegui ver aqui. A gente precisa que todo mundo esteja com a saúde boa, que comam bem, se alimentem bem, durmam bem, porque ele falou assim, quando a gente tem a nossa equipe, a gente pode deixá-los em dificuldade. E eles não ficam à vontade. A gente vai lá para a Alemanha, Mbappé falando, para ganhar e se classificar. Essa foi a resposta do Mbappé. Uma coisa também que eu vou destacar aqui. O Le Parisien fez um comentário que eu achei forte e quis trazer para vocês. Aspas, um clube rico que não pode mais recrutar, que já perdeu um título, a Copa da França, e terá que se agarrar ao seu sonho europeu como um equilibrista sobre o Vale da Morte. Porque é isso, gente, é tudo ou nada. Acabou a Liga dos Campeões, temporada do PSG. Aí eu vou trazer agora para vocês, antes de finalizar esse vídeo, as notas do Le Parisien rapidinho e depois do L'Équipe. Vamos lá. Emery, 4, Donnarumma, 5, isso é o Le Parisien. Hakimi, 3,5. Kimpembe, 5, Marquinhos, 5, Ramos, 6,5, Nuno Mendes, 4,5, Verratti, 5, Danilo Pereira, 6, Soler, 6. E Mbappé eles não notaram. Messi, 4,5, Neymar, 4, tá? Agora vamos para nota do L'Équipe. Donnarumma, 4, Hakimi 3, Marquinhos 6, Sérgio Ramos 6, Nuno Mendes 4, Emery 3, Verratti 3, Danilo Pereira 5, Soler 4, Messi 3 e Neymar 3 e Gautier 3. Galera, realmente foi um jogo que o PSG foi engolido. Engolido, porque o placar não condiz com a realidade. Era para o Paris Saint-Germain ter sofrido mais gols, tá? Quem concorda, respira. Então, por isso que eu falo que o placar saiu bom pro PSG, porque é possível reverter essa situação. Lembrando que não tem mais gol fora, tá? Não tem aquela coisa do gol fora vale mais. Então, o que acontece? O Paris precisa vencer por 2 gols de diferença e o Bayern vai avançar com qualquer empate, tá? Jogo de volta, dia 8 de março, na quarta-feira. E tem também mais um dado legal para vocês, que a última derrota do Paris Saint-Germain no Parque dos Príncipes tinha sido contra o City no dia 28 de abril de 2021. Galera, a situação não tá fácil, não é um momento simples pro PSG. 3 semanas é tempo bom, mas é um tempo que muita coisa vai precisar acontecer, tanto na Liga, para que os jogadores consigam mostrar resultados positivos e consigam chegar com boa saúde para a Liga dos Campeões em 3 semanas. E, cara, sinceramente, queria saber de vocês, aquele momento de interação. Vocês acham que o Paris Saint-Germain tem chances reais de classificação do que vocês viram? Você acha que vai depender tudo do Mbappé? Se o Mbappé estiver bem? Conta pra mim, quem decepcionou mais pra você hoje no jogo do Paris Saint-Germain? Comenta. Beijo, tchau!